tenho-vos muitas coisas a dizer, mas ainda não podeis suportar. Essas são as palavras de Jesus em relação aos seus testemunhos, principalmente em um dos momentos dos quais ele estava dando o seu testemunho, do qual ele iria para o Pai. Mas, além desses testemunhos do próprio Jesus, junto com os seus discípulos, ainda os de Jerusalém, ele ainda não tinha concluído esses testemunhos e concluiu esses testemunhos ao longo das revelações. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala a mesma coisa com os crentes na igreja que estava lá em Corinto, quando ele fala que também queria conversar com eles coisas espirituais, não seria possível conversar espiritualmente coisas espirituais por causa da fragilidade daqueles crentes lá, embora fossem crentes em Jesus, né? Lembrando que Jesus era um judeu também, né? O apóstolo João e Jesus e o seu anjo na revelação também tem o mesmo testemunho, quando ele diz que os crentes da igreja não estavam suportando homens maus. E quais são essas definições de as pessoas não poderem suportar? Primeiro a gente tem o testemunho de Moisés, né? E depois a gente tem o testemunho dos homens, né? E aí onde entram muitas das vezes instituições humanas, né? Para poder intervir ali nas ações malignas, diabólicas de homens maus, né? Que estão operando aí no meio religioso, governando templos, né? Aí a gente vai ter intervenção de instituições humanas para que a ação desses homens, que são maus, que estão ali sobre o poder do diabo, não continue na sua eficácia total. E esse que é o testemunho maior que as pessoas ainda não suportam, né? Elas preferem até muitas vezes se repousarem, né, no judaísmo, que também é uma situação um pouco assim deficiente, por conta que o judaísmo é aquilo do qual o Senhor Jesus deu também testemunho da sua vida como sendo aquele que veio para salvar, né? Não para poder difundir maior judaísmo, né? Não promover o judaísmo em maior escala. Mas esse é o testemunho de vocês ainda não suportam a verdade, vocês ainda não podem ouvir o que eu tenho a dizer, vocês ainda não vão ter revelações maiores, porque vocês ainda estão apegados aos homens.